Eu sou o professor Obionor Nóbrega e estarei junto com você nesta videoaula apresentando um importante tema da atualidade que resultou da interseção de equipamentos eletrônicos com a sociedade em que vivemos. Nesta videoaula, irei apresentar alguns conceitos básicos necessários para você compreender o importante marco na sociedade tecnológica atual, a tecnologia da informação verde, ou TI verde. O objetivo desta videoaula é compreendermos o que é TI verde, qual o impacto social e ambiental das novas tecnologias e quais as práticas sustentáveis que norteiam a TI verde. Para compreendermos a TI verde e sua importância, é necessário voltarmos um pouco no tempo e assim contextualizarmos os fatores que levaram ao desenvolvimento da TI verde. Quando falamos em tecnologia da informação, podemos pensar em alguns equipamentos que revolucionaram a comunicação, como por exemplo, a televisão ou o rádio. Agora pense um pouco, quantos equipamentos de televisão e rádio já foram criados até os dias de hoje? E o que provavelmente não estão mais funcionando, o que aconteceram com eles? Podem pensar em algo mais novo, como os computadores pessoais, que foram criados no início dos anos 80. Quantos computadores, notebooks, periféricos como impressoras, mouses, câmeras, scanners, entre outros, foram criados até os dias de hoje? E o que aconteceu com os equipamentos que ficaram obsoletos ou quebraram ou simplesmente deixaram de funcionar? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Podemos pensar em algo mais novo ainda, como os celulares. Os celulares começaram a ganhar um grande volume de produção e consumo no fim dos anos 90. Pergunto para você, quantos celulares e acessórios foram produzidos e hoje estão fora de uso? Pense um pouco, para onde foram todos os equipamentos eletrônicos sem uso? No lixo. Em nossa recente história tecnológica, o fim do século passado foi marcado por um grande avanço da cadeia de produção em massa de consumo tecnológico. Porém, somente no início dos anos 2000 aconteceram os primeiros grandes descartes de quantidades de produtos eletrônicos. Esta preocupação com o impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente tornou-se tendência no século XXI. Então, o que é tecnologia da informação verde ou TI verde? É exatamente esta tendência mundial voltada para os impactos dos recursos tecnológicos no meio ambiente. Daí a ideia de verde, de uma tecnologia voltada a um pensamento mais verde, ou seja, com um olhar mais cuidadoso para o meio ambiente. O principal foco desta tendência mundial está na utilização mais eficiente de energia, recursos e insumos na produção de tecnologia, como por exemplo, com o uso de matérias-primas e substâncias menos tóxicas na fabricação de equipamentos. Mas também compreende recursos tecnológicos que consumam menos energia, que não agridam o meio ambiente na sua utilização e, por fim, não proporcione ou minimize os impactos no seu desgaste, permitindo a reciclagem e a reutilização. Então, não só devemos diminuir o impacto do consumo de insumos e recursos do meio ambiente para a produção de equipamentos tecnológicos, como também esses equipamentos produzidos devem impactar o mínimo possível no meio ambiente, seja pelo seu baixo consumo energético ou baixo descarte de materiais, e que quando ocorrer, que seja de maneira correta, sem impactar o meio ambiente. Uma vez compreendido o conceito de TI verde, podemos nos fazer o seguinte questionamento: qual o impacto atual na sociedade e no meio ambiente na fabricação e utilização de TI sem uma consciência verde? Dentre os diversos pontos de impactos que podemos analisar, indicarei três principais no meu entendimento: o impacto do consumo de energia dos equipamentos ativos, do lixo eletrônico e o aquecimento global. Quanto ao consumo de energia dos equipamentos eletrônicos ativos, com as empresas e pessoas utilizando cada vez mais a tecnologia da informação, há uma necessidade crescente de infraestrutura computacional no mundo. Para se ter uma ideia de quando falamos em consumo de energia por equipamentos de TI, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, até o mês de maio de 2016, no mundo todo existiam 4 bilhões e 400 milhões de computadores, 8 bilhões e 140 milhões de telefones celulares e 5 bilhões e 800 milhões de aparelhos de televisão em todo o mundo.
tudo funcionando, totalizando mais de 18 bilhões de equipamentos ativos em pleno funcionamento e consumindo energia. Apenas esses 3 exemplos de equipamentos já nos dão uma dimensão da escala do problema que enfrentamos. Agora, adicionem a este cenário outros periféricos tecnológicos que não mencionei, como impressoras, scanners, câmeras IPs, entre outros. Podemos aumentar ainda mais esse cálculo. Vamos lá? Atualmente, estamos no início de uma revolução tecnológica norteada pelo que chamamos de Internet do Futuro. Um dos pilares da Internet do Futuro é o que conceituamos de Internet das Coisas, onde teremos não só computadores e celulares, televisores conectados à internet, mas centenas de milhares de outros dispositivos conectados à grande rede, como sensores, geladeiras, carros, semáforos, roupas, relógios, entre outros, criando a base para um novo conceito de cidades chamadas cidades inteligentes. Assim, podemos acrescentar a estes 18 bilhões iniciais de equipamentos pelo menos mais 100 bilhões de dispositivos de internet das coisas nos próximos anos. Todos esses equipamentos consumirão uma energia enorme e precisarão estar conectados, trocando dados e fluxos de informações. Para criar e manter dados e fluxos de informações computacionais, são necessárias grandes quantidades de servidores, computadores de grandes portes e parques tecnológicos para seu funcionamento, conhecidos como data centers. Essa infraestrutura computacional atualmente necessária implica um aumento substancial no consumo de energia, impactando diretamente na necessidade da utilização de recursos ambientais que suportem esta demanda energética. O segundo importante ponto que destaco é o lixo formado pelo descarte de equipamentos eletrônicos. Por exemplo, um celular velho. A população com certeza possui celulares e baterias velhas que muitas vezes não sabem como fazer e acabam jogando fora junto com o lixo orgânico. Por exemplo, baterias que possuem metais nocivos ao ser humano, como chumbo, cobre, zinco, entre outros, e são bioacumulativas, ou seja, serão acumuladas em nosso organismo caso tenhamos contato com elas, causando graves problemas de saúde. E se essas baterias são descartadas no lixo comum? Irão acabar em um aterro sanitário que não está preparado para receber esses tipos de metais. E com a chuva, este material permeia o lençol freático e contamina a água, e consequentemente o cidadão irá ingerir esta água, recebendo de volta o impacto destes metais no meio ambiente. Utilizei apenas o exemplo do celular como lixo eletrônico, mas devemos pensar em todos os equipamentos tecnológicos que contenham placas, circuitos integrados, plásticos, metais, vidros, entre outros. Nos últimos 5 anos, o que você fez com seus equipamentos com defeito? Mesmo com as pilhas, baterias que não prestaram mais para você. Com certeza vocês provavelmente colocaram tudo isso num lixo comum. Por fim, o terceiro ponto que gostaria de destacar como impacto socioambiental de TI está relacionado ao aquecimento global. O aquecimento global é causado pela queima de gases que causam efeito estufa, como a queima de gás, petróleo, carvão, madeira e outros recursos. Alguns cientistas preveem que o aumento da temperatura e a subida do nível do mar, decorrente do aquecimento global, afetarão negativamente a biodiversidade da Terra. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com a tecnologia da informação? O relatório SMART 2020 do Climate Group é o primeiro estudo global que abrange a crescente importância do setor de TI para o clima do mundo. Eles indicam que modificar a forma com que as pessoas e as organizações usam TI poderia reduzir as emissões causadas pelo homem em 15% até o ano 2020 e fornecer uma economia de energia para as empresas globais na média de 800 bilhões de dólares. Existem diversos outros fatores que a tecnologia da informação impacta de forma direta ou indiretamente na sociedade ou no ambiente em que vivemos. Apresentei apenas 3 pontos para que você possa refletir melhor sobre este tema e questionar quais as boas práticas sustentáveis em TI que podem fazer a diferença hoje e no futuro próximo. Uma vez que apresentei algumas características dos impactos da TI na sociedade e no meio ambiente, gostaria de mostrar para você que nem tudo está perdido,
pois existem boas práticas sustentáveis que norteiam a TI verde. Tendo como ponto de partida os 3 exemplos mencionados anteriormente, irei apresentar algumas boas práticas necessárias para termos uma TI verde. Com relação ao consumo de energia de equipamentos e infraestrutura de TI, posso citar algumas ações que contribuem para a sua redução, minimizando seu impacto, como, por exemplo, a racionalização e virtualização de servidores, configuração para a economia de energia nos computadores e servidores, o aumento, o ajuste do ar-condicionado e do fluxo de ar dentro de data centers para uma melhor eficiência do consumo energético, e aquisições de equipamentos com certificados de baixo consumo energético, como por exemplo aqui no Brasil, o selo A do Inmetro. Agora, quanto à fabricação de equipamentos de TI, também podemos ter boas práticas. Os fabricantes de equipamentos eletrônicos também podem fazer sua parte, optando por desenvolver produtos que utilizem materiais menos nocivos ao meio ambiente, com uma maior chance de aproveitamento no caso de descarte. Claro, sem esquecer a necessidade que esses equipamentos devem ter em consumir menos energia. Neste novo cenário, os distribuidores e varejistas que são responsáveis pela logística nas vendas de produtos eletrônicos já estão desenvolvendo os meios de captação dos produtos antigos, que os clientes substituem proporcionando um destino correto e organizado dos resíduos dos produtos eletrônicos. No que diz respeito aos materiais de consumos, como papel, cartuchos e baterias, estes devem ser controlados e racionalizados. Devem ser priorizados a reciclagem e a reutilização desses materiais, assim como conhecer o destino correto no caso deles não terem aproveitamento. Desta forma, podemos resumir as ações relacionadas ao descarte eletrônico consciente em o reaproveitamento dos equipamentos, a coleta do lixo eletrônico para destinação correta e a coleta de pilhas e baterias para reciclagem. Para termos uma ideia, quando um produto eletrônico deixa de ser obsoleto e vira lixo, seu melhor caminho é a desmanufatura para a retirada de seus componentes tóxicos e a reciclagem de cada um de seus materiais. Posso destacar os 4 principais materiais que são separados na desmanufatura: o plástico, o vidro e as placas e metais. Os plásticos e metais seguem para as respectivas indústrias. O vidro é tratado, retirado os metais como fósforo e chumbo e em seguida é processado nas vidrarias. As placas e circuitos eletrônicos, como até o momento não temos tecnologia no Brasil, então é exportada em containers para o exterior. E no exterior são tratados por meio de processos siderúrgicos, Os metais são reciclados. O papel da TI inclui a redução de emissões e a economia de energia não só no setor de TI em si, mas também na transformação de como e onde as pessoas trabalham. Já existem algumas iniciativas para mudar o consumo de energia, queima de gases e o consumo exagerado de produtos tecnológicos. Há algumas iniciativas de indústrias também ao reutilizar a matéria-prima de produtos descartados. A necessidade de se buscar novas alternativas para conscientizar as pessoas e as organizações da importância da responsabilidade social e a sustentabilidade global para o futuro da sociedade. Posso citar algumas iniciativas empresariais que, por meio de soluções de TI ou comportamentais, conseguiram minimizar a emissão de CO2, como, por exemplo, uma melhor eficiência na utilização de espaços físicos, onde menores espaços, ou ambientes sem paredes ou salas confinadas, necessitam de menor consumo de energia para iluminação e de ar-condicionado, resultando em mais pessoas trabalhando em um espaço menor e de forma mais eficiente, necessitando menos consumo de energia e emissão de CO2. Existem ainda iniciativas onde o funcionário, em alguns dias da semana, trabalha em sua própria casa, minimizando a utilização de transportes emissores de CO2 e maximizando seu tempo de trabalho. Para concluir esta videoaula sobre TI verde, posso dizer que este conceito cresce também na sociedade, mesmo que de forma inconsciente, já que a preocupação ambiental é um assunto recorrente no dia a dia de todos. O que falta, de fato, é a conscientização do usuário doméstico de que a TI verde também pode ser praticada em sua casa, com pequenas mudanças de comportamento e ações voltadas à redução de emissão de CO2 e um menor consumo energético. Para isso, é necessário fazer o uso da reutilização e reciclagem de equipamentos, investimentos, quando necessário, em suprimentos com selo verde
ou fontes de energias alternativas com menor impacto ambiental e evitar a subutilização de sistemas e equipamentos, otimizando o uso de quaisquer produtos, sejam eles eletrônicos ou não. Espero que esta videoaula tenha modificado seu olhar crítico da tecnologia da informação e a sua interação com a sociedade e o meio ambiente em que vivemos, despertando sua consciência para as futuras boas práticas verdes em toda a sua vida.